oprimidos. Quem é semelhante ao rei, de olhos como fogo, cabelos como a neve, seu rosto brilha mais que o sol, brilha mais que o sol. Quem é semelhante ao Deus que cura os enfermos e ressuscita os mortos, liberta os oprimidos. Quem é semelhante ao Deus de olhos como fogo, cabelos como a neve, seu rosto brilha mais que o sol. Não dará. Bom dia! Jesus Cristo, Filho, reinará. Aleluia! Quem é como nosso Deus, poderoso nas batalhas, Poderoso! quem é como nosso Deus, poderoso nas batalhas, poderoso para salvar. Quem é como nosso Deus, quem é como nosso Deus, poderoso nas batalhas, poderoso para salvar. Glória ao outro não dará. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, amadas irmãs, graça e paz. Como vocês estão? Como vocês passaram? Eu espero que muito, mas muito bem, em nome de Jesus. Eu quero pedir para alguma de vocês irem lá e avisarem no nosso grupo que nós já estamos ao vivo aqui para ouvir as instruções do nosso Pai no dia de hoje, nesta série de 40 dias de cura e de libertação, que tem sido extraordinário, não é verdade, amada irmã? Que coisa maravilhosa, que movimento maravilhoso o Senhor tem feito através desses 40 dias que nós já estamos, né? Aliás, nós estamos nesses 40 dias caminhando ainda, nós não finalizamos, ainda falta um tempinho bom para a gente caminhar juntas, mas o quanto o Senhor tem feito para mim e para você nesses 40 dias de cura e de libertação. Hoje o tema é pessimismo. Para você que gosta de anotar, já pega o seu caderno, já pega a sua caneta, pega a sua palavra, a sua espada aí e venha para cá. Vou te dar um tempinho para você enviar um devocional de hoje para no mínimo, melhor dizendo, 3 mulheres. Aqui tem uma setinha, você vai clicar nessa setinha e enviar para essa irmã. Falar, irmã, vem, porque hoje o tema tá forte e você precisa estar conosco nesses 40 dias de cura e de libertação, tá? Hoje eu vou falar com você sobre pessimismo. Nós já caminhamos por alguns temas e ainda temos muito que caminhar. Eu vou dizer para vocês, nem começou aquilo que Deus quer fazer em nós nesses 40 dias aí que nós vamos estar juntas, caminhando, agradecendo, recebendo, renunciando, expulsando esses demônios que entram através desses temas específicos que nós vamos estudar aqui. Então não perca, tá? Eu sei que às vezes tem muita gente que tá trabalhando. Eu tenho recebido assim, André, eu tenho visto lá no YouTube, porque no horário que você tá fazendo ao vivo, eu não consigo porque eu estou trabalhando. Não tem problema, o importante é que você assista depois,
Porque no mundo espiritual, gente, eu não sei se eu falei já isso aqui pra vocês, não funciona do mesmo jeito que o mundo natural. Eu acho que eu falei, né, semana passada, retrasada, com horário, por exemplo, agora são 7h02 da manhã. Lá tá tudo acontecendo aqui e agora, né? Essa ordem cronológica é uma ordem humana, né? É uma ordem que funciona para nós humanamente falando. Agora, no mundo espiritual, é tudo acontecendo aqui e agora. Por isso que a gente ora, por isso que a gente expulsa, porque independente que se você tenha vivido essa situação, né? De ansiedade, que nós falamos ontem, né? De medo, de alguma maldição geracional, da questão de hoje do pessimismo. André, eu vivi isso há 3 anos atrás da minha vida. André, eu vivi isso há 10 anos atrás da minha vida. Não importa. Se você se levantou hoje, fez essa oração, pediu perdão para o Senhor, renunciou, expulsou esses demônios que possam ter entrado através dessa questão em específico, é hoje que você está sendo liberta e alcançada pela graça e pelo poder do nome de Jesus. Amém? Combinado? Então alguém avisa lá no grupo que nós já estamos ao vivo. Eu tenho um presente para vocês, mas eu vou esperar chegar mais mulheres para eu contar, né? Porque é um conteúdo de extrema importância, é algo que vai trazer muita clareza, principalmente para nós mulheres, tá? Então, até o final do devocional, eu não posso esquecer de lembrá-las, obrigada, Gi, do que nós vamos viver amanhã. Já é amanhã, não é aqui no devocional, é na parte da noite, mas nós vamos viver um momento de muito esclarecimento e de muito entendimento. Então você precisa estar. Mais tarde, um pouquinho depois, antes de eu finalizar, eu compartilho com você qual será esse momento. Amém? Pessimismo é o tema de hoje para quem gosta de anotar. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor pela bênção que é poder estarmos juntas aqui. Não é gostoso estarmos aqui todos os dias pela manhã, ouvindo da palavra dele, e aprendendo com ele, né, orando juntas em concordância. Então eu gostaria de te convidar a fechar os teus olhos, se você puder. Fecha seus olhos, que eu quero orar com você e por você. Pai amado, Pai querido, é no nome do teu Filho Jesus que eu oro nesta manhã, em favor da minha vida e em favor da vida de cada uma das minhas irmãs aqui presentes. Pai, eu não sei o que elas trazem em seus corações, quais são as tristezas, as decepções, as angústias, as frustrações, os medos, o pessimismo que essas minhas irmãs possam estar carregando dentro dos seus corações e também sendo atacadas em suas mentes. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor envie os seus anjos com as espadas desembainhadas para lutar, para guerrear em favor da minha vida e da vida de cada uma das minhas irmãs. Eu repreendo em nome de Jesus todo espírito de sonolência profunda que tentam vir sobre a vida delas para roubar esse momento de comunhão, de aprendizado, de cura e de libertação. Eu repreendo também toda seta e todo dardo inflamado de Satanás contra as nossas vidas. Que todos os demônios que venham porventura nos atormentar, amarrados e lançados estão no abismo do esquecimento para sempre, em nome de Jesus. Eu repreendo todo espírito de loucura, está repreendido em nome de Jesus. Todo espírito de enfermidade, de depressão, de ansiedade, de medo, de crise de pânico, amarrados e lançados no abismo do esquecimento, estão agora em nome de Jesus. Que toda ansiedade seja lançada aos pés da cruz de Jesus agora, em nome de Jesus. Que toda dor de cabeça,
que toda dor nas costas, que toda ânsia de vômito, que toda dor na barriga, que toda manifestação sejam cessadas agora, em nome de Jesus, o nome sobre todos os nomes. Pai, tudo que for dito nesse devocional, que não seja da minha carnalidade, mas que seja do próprio Espírito Santo de Deus, tratando com as suas filhas, as filhas que o Senhor ama, as filhas que o Senhor deseja ver curadas e libertas, em nome de Jesus. Espírito Santo, eu preciso de Ti, preciso do Teu direcionamento, preciso do Teu amor, preciso do Teu cuidado. Olha para mim, fala em mim, fala através de mim, que tudo aquilo que o Senhor precisa tratar com os seus filhos, com as suas filhas, as que estão aqui, as que vão assistir em outro momento, seja tratado, para que haja cura, para que haja libertação. Anjos do Senhor que fazem parte do meu ministério, acampem neste momento, neste lugar, manieta e lança fora todos os dardos inflamados do maligno. E que nós possamos viver aqui hoje um tempo novo de cura e de libertação, em nome de Jesus. Se você concorda, você coloca aí amém. Amém? Glória a Deus. Já fez seu convite aí para uma irmã? Os devocionais estão ficando salvos lá no meu canal do YouTube, né? Valentine depois posta lá para vocês. E eu quero pedir mais uma vez que você vai lá, acione o sininho, curta, comenta, marque alguém, compartilhe com alguém. Vamos fazer essa palavra do Senhor chegar mais longe, né? Ontem eu estava falando com uma irmã lá na igreja e ela falou, meu Deus, o quanto os devocionais estão sendo pontuais e necessários para esse tempo, né? Então, se você às vezes não sabe de que maneira ajudar uma pessoa, aqui está a oportunidade de você o fazer, né? Encaminhar esse devocional, ir lá no YouTube, só ter uma setinha lá, só copiar e colar, entregar para uma pessoa, ou só direcionar pelo WhatsApp. E eu tenho certeza, amada, que vai fazer a diferença. Amém? Abra sua Bíblia em Filipenses. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Eu estou lendo na versão King James. Filipenses 4, 8. Não saiam que eu tenho uma novidade para contar para vocês, tá? Antes de acabar o devocional, nós vamos viver amanhã em nome de Jesus. Filipenses 4, 8 diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Aleluia. Quanto mais, irmãos, tudo é tudo. Tudo o que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Coloca a mão aí na sua cabeça e fala assim, ó: o que tem que ocupar os meus pensamentos não é o pessimismo, mas é o otimismo, a confiança, a justiça, a pureza, o amor. Isso é que tem que ocupar os meus pensamentos.
por mais que o barco esteja balançando, por mais que você esteja no meio da tempestade, por mais que você olhe ao seu redor, você já viveu isso? E fale assim, essa situação não tem jeito. Você já teve isso? Já viveu isso? Eu não consigo sair dessa situação. E às vezes não consegue mesmo não. E sabe o que isso demonstra? O que Deus quer falar pra nós? Glória a Deus, filha, que você identificou que você não consegue sair disso. Porque realmente, na força do seu braço, você não consegue. Você vai precisar de mim. Gente, o quanto o Senhor tem me ensinado de dependência dEle. O quanto o Senhor tem me ensinado a depender dEle. Eu falo, Senhor, eu preciso resolver a situação tal. A hora que eu acho que o negócio já está assim praticamente resolvido, parece que volta. Aí eu falo, Senhor, mas por que voltou? Né? Se já estava tendo um andamento, ele fala, porque sou eu que vou resolver. Não é do seu jeito. E se você confiar em mim, se você alimentar os pensamentos de bondade, de confiança em mim, que fiz você, que conheço você, que conheço o seu coração, vai dar certo. Agora eu te pergunto, e não precisa responder aí, se você quiser responder no seu caderninho, responda, porque eu sempre falo aqui, quando a gente escreve, os nossos pensamentos ganham uma clareza do que nós estamos sentindo. O que você tem alimentado aí nos seus pensamentos? Pode ser que você esteja vivendo uma situação muito difícil. Pode ser que você esteja vivendo uma situação de dor extrema, de abandono, de traição, de rejeição, de ansiedade, de medo. Eu não sei qual que é o cenário que você está inserida. Mas é bíblico. Aquilo que o homem pensa, ele é. Faz um tempinho que eu não falo isso aqui, né? Mas é como se fosse uma dinâmica, uma matemática. Eu penso, eu sinto, eu me torno. Eu penso, eu sinto, eu falo. E eu tenho ensinado a vocês que as palavras não são meras palavras. A palavra do Senhor nos fala que nós vamos, no dia do juízo final, nós vamos dar conta de tudo aquilo que sair da nossa boca. E se da sua boca tem saído coisas negativas, é porque você tem pensado sobre coisas negativas. Então não começa necessariamente na boca, começa no seu pensamento. Por isso que nós lemos esse versículo de Filipenses 4:8. Tudo isso que ele falou aqui, puro, amável, justo, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, André, o que é pessimismo? É isso que eu acabei de dizer, é uma mentalidade negativa que leva a pessoa sempre a pensar e a esperar o pior. Gente, vocês devem estar falando, André, mas é muito difícil diante de um cenário de dor, de angústia, de, né, eu não sei o que você está passando aí, você manter os seus pensamentos otimistas. Eu sei, gente, eu também enfrento dores, eu também enfrento situações desafiadoras, mas pega essa chave que eu vou te entregar. Você só vai conseguir manter os seus pensamentos otimistas, puros, amáveis, justos, se você estiver aqui, ó, na palavra do Senhor. É a palavra que nos sustenta, e isso eu tenho aprendido cada vez mais. A palavra do Senhor, ela nos sustenta. Ontem à tarde,
antes de ir ao culto, eu sentei aqui fora e peguei a palavra, terminei de ler lá o nosso compromisso do cronograma, né? Falei pra vocês que eu tava um pouquinho atrasada, ainda tô, mas não tanto. E o Senhor me deu um salmo, e aí eu fui ler em voz alta. Todas as vezes que você for meditar no salmo, principalmente no Salmo 91, né? Medita em voz alta, em voz audível, né? Que ele é um salmo de proteção. Eu não vou lembrar agora o salmo que o Senhor me deu, não sei se foi o 80, 83, era algo ali. E aí eu fui meditar nesse salmo, né? Recitar esse salmo. E a hora que eu sentei, eu estava sentindo uma angústia no meu coração. Você já sentiu isso? Acho que todos nós, né? Parecia que aqui em mim estava apertado. Parecia que alguém tinha colocado a mão dentro do meu coração e feito isso aqui, ó, com a mão. Sabe assim, apertando e fechando. E eu senti o meu coração pequenininho na mão de uma pessoa assim me apertando. E um nó na garganta, né? E aí eu já sei identificar alguns sintomas. Eu falei, meu Deus, eu tô com sintoma de ansiedade. E aí eu fui pra onde? Eu fui respirar para tomar consciência daquilo que eu estava sentindo e fui tomar o meu remédio, a palavra do Senhor. E foi como se tirasse com a mão. E eu lembro de eu falar assim pro Senhor, Senhor, eu sei que toda dor tem propósito, mas essa agora, parece que tá me faltando ar. Eu sinto que vou morrer. Eu falei isso pra ele. E a hora que eu comecei a recitar o salmo, que as palavras saíam da minha boca, aquela dor foi passando e eu senti como se aquilo que estivesse aqui, ó, espremendo o meu coração, a mão fosse fazendo isso aqui, fosse soltando, mas eu sentia que tinha alguém abrindo essa mão aqui, ó, e liberando o meu coração. Por isso que a palavra é tão poderosa. E o pessimismo, além de ser uma mentalidade, porque eu venho falando pra você que a nossa batalha é aqui, ó. É na mente. Ah, André, Satanás, ele conhece os nossos pensamentos? Ele lê a nossa mente? As pessoas sempre perguntam isso pra mim. Não, ele não lê. Só que ele lança setas na sua mente pra que você, diante do seu cenário de desespero, de dor, de medo, você comece a alimentar esses pensamentos. De medo, de eu não vou conseguir, de que eu vou morrer, que eu não vou dar conta de vencer isso, que Deus me abandonou, essas coisas. A palavra nos fala, Deus nos fala, sou eu que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz, para te dar um futuro bom, pensamentos de alegria. Então, todo pensamento que não é de paz, que não é de alegria, que não é de otimismo, não é da parte do Senhor. Isso aí já é uma chave. Então, você tá lá lavando sua louça, você tá lá fazendo seu almoço, você tá lá dirigindo e de repente vem um pensamento ruim, né? Um pensamento que você fala, meu Deus, mas agora mesmo eu tava bem e agora vê isso. Não é da parte do Senhor. Já ora, já repreende, fala, Senhor, eu não aceito esse pensamento. Tira ele do meu coração, tira ele da minha mente. E faça a oração que eu já te ensinei. Eu elevo os meus pensamentos cativos a Jesus e a mais ninguém. E o pessimismo, amada irmã, além de ser nessa mentalidade negativa, ele é também um estado emocional e espiritual. Por quê? Porque contamina a nossa visão de vida, a nossa visão de futuro. E também faz o quê? Rouba a nossa esperança. E faz o que também? E abre
brechas, porque a pessoa que ela é pessimista, ela encontra dificuldade em tudo. Ela nunca vê o lado bom das coisas. Ela sempre vai olhar para aquilo que não deu certo. É uma pessoa que ela sempre vai olhar para aquilo que falta. Ela tem tudo. Deus deu tudo para ela. Deu casa boa, deu carro bom, deu alimento, deu amizades, deu saúde. Mas, eu não tenho isso. Por isso que a gratidão, ela é um exercício. Eu tenho um livro devocional, não tá aqui comigo, aquele devocional meu de 60 dias, Mulheres Obedientes, tem um exercício de gratidão. Se você não tem o livro, adquire, né? Ele tá lindo, quem tem sabe, é um livro muito, mas muito poderoso, tem ferramentas lá. E lá eu coloquei esse exercício da gratidão. 40 motivos pelos quais você é grata. Então, assim, fechou a semana que você fez o devocional, tem lá esse exercício para você colocar. Pelo que eu sou grata? Eu sou grata pela minha casa, eu sou grata pela minha saúde, eu sou grata pela minha vida, eu sou grata pela comida que o Senhor me deu, eu sou grata pelos meus filhos, pelo meu casamento, pela minha profissão, eu sou grata porque o Senhor não me abandonou. E você vai listando. É uma bênção. Se você não tem, já adquire agora, logo nesse começo de ano, que vai te ajudar. Não é, meninas que tem e já leram? A Bíblia também nos ensina que os nossos pensamentos, eles têm que ser renovados. Por quê? Porque somente quando nós temos renovado os nossos pensamentos, é que nós vamos experimentar a vontade de Deus. Somente quando nossos pensamentos são renovados em Cristo é que nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então nós precisamos manter uma mentalidade de Cristo e não do mundo. Diante dessa situação que eu estou vivendo, o que Jesus faria? Ele ofereceria a outra face? Ele teria misericórdia? Ele viraria a mesa? Ele agiria com justiça? O que ele faria? É assim. E lá em Colossenses, anota aí para depois você ler. Não precisa abrir, você anota e depois você lê. 3:2 diz assim, ó: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Eu já falei para você, nosso lugar não é aqui. Nós estamos de passagem aqui. Um dia nós vamos voltar para casa. Um dia nós vamos nos assentar, em nome de Jesus, no banquete do nosso Pai. Um dia Jesus vai olhar para nós e pedir para ver as nossas mãos que falam de obras. Andréia, mostra as suas mãos. Quais foram as suas obras? O que você fez lá na terra enquanto você estava lá? Ou um dia nós vamos ouvir da boca do Senhor: eu não te conheço. Senhor, mas em teu nome eu fiz isso. Isso é bíblico, viu, gente? Eu não te conheço. Por isso que eu tenho pedido para o Senhor todos os dias, hoje de manhã, minha oração foi nesse sentido: Senhor, limpa meu coração. Não deixa meu coração ficar contaminado pelas coisas que as pessoas falam de mim ou pelas coisas que as pessoas fazem contra mim. Porque se a gente permitir, amada irmã, o nosso coração é contaminado sim. Porque a palavra é muito clara: no mundo, nesse mundo, nós teremos aflição. Mas Jesus nos fala: eu venci o mundo. Então seja forte, seja corajosa. A pior parte Jesus já fez. Agora cabe a nós. Tá fazendo sentido? Você quer saber se você é uma pessoa pessimista? Tem alguns sinais que identificam se você é uma pessoa pessimista ou não. Quem quer saber? E nós precisamos ficar atentas a esses sinais, né? Meu Deus, será que eu sou
essa pessoa que reclama de tudo? Será que eu sou uma pessoa que estou com o olhar condicionado sempre para aquilo que me falta? Vocês não querem saber, não? Então não vou contar. Alguns sinais de pessimismo, anota aí. Aquela expectativa, aquela sensação constante de que as coisas darão errado. Nunca vai dar certo. Às vezes eu também sou, Elaine. Eu acho que às vezes todos nós somos um pouco, né? Falta de esperança, de desânimo, mas é frequente, não é uma vez ou outra. Uma vez ou outra isso vai acontecer, sim. Sabe por quê? Porque tem situações, gente, parece que vem para nos engolir, não é verdade? Existem notícias, existem coisas que a gente vê que parece que veio para destruir a nossa alma. Existem situações, irmãs, que você passou ou que você ainda vai passar, que parece que vai quebrar o nosso coração. É por isso que o nosso olhar não tem que estar nas pessoas, tem que estar em Deus. Porque esse sim não vai nos decepcionar. Esse sim não vai nos deixar quando os outros forem embora. Outro sinal, uma pessoa que reclama todo dia. A oração é para Deus, mas a murmuração, a reclamação é para o diabo. No meu devocional eu falo sobre isso num capítulo lá, num dia. A murmuração, a reclamação é a oração, entre aspas, para o diabo. É como, quem murmura, quem reclama, é como se olhasse para Deus e falasse assim: o Senhor errou comigo. O Senhor deu tudo pro fulano, deu tudo pro ciclano, mas comigo o Senhor errou. Olha aí, eu não tenho isso que ela tem, que ele tem. Amada, e Deus não erra. Todas as coisas estão disponíveis. Nós só precisamos acessá-las. E por que, André, que nós não acessamos? Porque às vezes, muitas das vezes, nós deixamos de agradecer pelo ar que nós respiramos. E a palavra é clara: quem é fiel no pouco será colocado no muito. Isso é para tudo. Isso não fala só de dinheiro. É fiel em agradecer pelo copo de água que você tem para tomar? É fiel para agradecer pelas 9 pessoas que estão aqui me assistindo? Eu agradeço, eu falo: Senhor, enquanto tiver uma pessoa lá querendo ouvir a tua palavra, eu vou estar lá pregando. É fiel para agradecer a casa que você tem hoje? Mas eu queria uma casa com piscina, uma casa em tal lugar, em tal lugar. Você é fiel para agradecer o pouco que você julga ter? Porque senão não vai ter muito, não vai ter. E uma casa, um carro, condição financeira, gente, olha para mim. Olha para mim, coloca amor nas minhas palavras. Não define a sua felicidade. O que define a sua felicidade, o que define o que você vai suportar, o que define a sua vida, chama-se Jesus Cristo. Não adianta você ter tudo e não ter Jesus Cristo. Tem um louvor que eu amo. Eu acho que eu ouvi ele hoje de manhãzinha. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Eu finalizo com ele depois para vocês. Que chama assim, ó: Tudo é Perda, do Felipe Rodrigues. Ele fala assim: tudo é perda se eu não tenho a ti. Né? E no refrão ele fala: se eu não tenho a ti, eu não tenho nada. Pode ter a roupa mais bonita, pode ter o carro mais do ano, pode ter o telefone mais moderno, pode ter a casa maravilhosa, que se você não tiver Jesus, você não tem nada. Você sabe por quê? Porque, presta atenção, no final a gente morre. E isso tudo fica. No final você vai morrer. E eu já falei isso aqui,
existe um tribunal celestial. Eu vou falar sobre isso de uma forma muito clara para as meninas da minha mentoria. Eu vou gravar uma aula sobre isso. Existe um tribunal celestial que tem o justo juiz, que tem o promotor, que tem a fiel testemunha e que tem o acusador. E que eu e você vamos passar nesse tribunal. Ah, mas eu não quero. Você não tem que querer. Você vai passar. E não tem no meio do caminho, ou é pro inferno, eu vou falar a palavra certa aqui, o povo tem medo de falar isso, ou vai pro inferno para sempre, que o inferno é real, ele existe. Lê Apocalipse que você vai entender. Ou você vai se assentar ao banquete do Senhor. André, isso depende de quem? De você. Das suas atitudes. Dos seus comportamentos, do seu caráter, da sua honestidade, da sua gratidão ou da sua ingratidão, do seu pensamento positivo ou do seu pessimismo. Deus detesta a pessoa que fica, ai, me falta isso, olha lá, Deus deu isso para André e não deu para mim. A gente tem essa mania, ai, fulano tem isso, eu não tenho. Você sabe quanto que custou pra pessoa ter o que ela tem? E eu não tô nem falando de bens materiais não, tá? Gente, vocês não sabem o que me custa. Tem dias vim cá pregar pra vocês, ainda mais que é coisas que o Senhor tem me levado a falar. O Senhor tem me levado a falar sobre o mundo espiritual, sobre o inimigo das nossas almas. Ensinar vocês que ele existe, ensinar que ele age, ensinar que ele vem destruindo pessoas e destruindo famílias. Mostrar pra vocês quais são as brechas que vocês precisam fechar para que ele não tenha acesso. Sabe por quê? Porque demônio se alimenta de pecado. Todo dia você tem que pedir perdão pro Senhor. A pessoa que é pessimista, ela é ingrata. A pessoa que é pessimista, ela sempre tem medo do futuro. Sabe por que ela tem medo do futuro? Porque ela tem dificuldade de confiar em Deus. Você confia em Deus? Você tem coragem dessa situação aí que você está passando? De falar assim, Senhor, ó, vou dormir, vou descansar, vou me alimentar. E o Senhor faz a sua vontade. E eu só vou obedecer. A pessoa pessimista, ela não confia em Deus. Ela quer confiar na força do braço. E vai dar ruim. E ela tá sempre ali, ai, coitada de mim, ai, eu sou uma fracassada, ai, ninguém me valoriza, ai, ninguém me ama. Deus me livre conviver com pessoas assim. E Deus me livre ainda ser uma pessoa assim, amada irmã. Porque essas pessoas que são assim, sabe o que elas fazem? Elas nos sugam emocionalmente e espiritualmente. Eu sei que tá forte hoje, mas eu preciso te falar isso. Aí você tá aí se perguntando, Andréia, da onde que surge esse pessimismo? Da onde que vem isso? Né? Da onde que eu identifico dentro de mim, né? Você falou as características aí, os sinais da pessoa pessimista, mas como que surge? Anota aí, primeiro ponto, experiências traumáticas. Aquelas pessoas que passaram por percas, por frustrações. Eu sinto muito, irmã. Se você foi uma dessas dessas pessoas, eu sinto muito. Como eu disse, eu também tenho as minhas dores. Eu não sou perfeita. E eu nunca quis passar a perfeição aqui pra você. Porque eu não sou, eu sou humana. Se cortar aqui, ó, sai sangue. Se beliscar, dói. Eu sou igualzinha a você. Eu só busco mais, eu só quero buscar mais, eu só quero estar mais na presença de Deus, eu só quero que Deus me ensine mais, eu só quero, entendeu, ser melhor do que eu fui ontem, não melhor que ninguém, mas melhor que a mim mesma para poder ajudar outras pessoas. Às vezes a diferença tá aí. Então essas pessoas que elas passam por perdas, por frustrações, e quem nunca, né, acho que todas nós, elas criam um mecanismo, né, elas podem criar um mecanismo de defesa. Pra quê? Pra evitar que elas venham a ser machucadas novamente. Tá sempre na defensiva. Feridas emocionais não tratadas geram um olhar negativo sobre a vida.
Feridas emocionais não tratadas são brechas para os demônios entrarem e agirem. Outro ponto que pode ser, vou correr porque já tá quase acabando o tempo. Influências familiares e culturais. Quando você cresce num ambiente onde a gente já vem falando sobre isso, excesso de críticas, de palavras negativas, podem formar uma mentalidade pessimista. Eu não sou boa o suficiente, não é pra mim, eu não vou conseguir. Quem deveria me proteger tá judiando de mim. A cultura do medo, da preocupação pode ser transmitida de geração para geração. E ataques espirituais. Satanás só veio para roubar a nossa paz e a nossa esperança. O ministério dele é matar, roubar e destruir. E aí ele vai lançando, como eu disse agora há pouco, setas, de desânimo, de dúvida, de você vai morrer nesse lugar, você não vai sair daí, tá vendo? Olha aí, fulano fez isso, fulano fez aquilo, você tá abandonada. Como eu disse, ele se aproveita das brechas, dos pensamentos negativos para gerar mais angústia, mais aflição, mais medo. João 10:10, anota aí para você ler. O ladrão não vem somente para matar, roubar e destruir. É o ministério de Satanás. E eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É Jesus falando do ministério de Satanás e falando do ministério dele, de vida e abundância. Mas vida e abundância, para você acessá-la, tem alguns pré-requisitos que você precisa seguir. Ontem a pastora Adriana ministrou ontem no culto profético algo muito importante. Tem gente que não quer sair do Egito, tem gente que quer ficar lá no deserto morrendo. Tem gente que ama o pecado, tem gente que ama o pecado. Tem gente que é porco, desculpa a expressão, e quer viver na lama. Conheceu a Deus, conheceu a palavra, conheceu os princípios, mas quer viver lá na lama. Depois quer reclamar do quê? Se a escolha, Deus deixou algo muito, eu falo, perigoso para nós, que é o livre-arbítrio. Você precisa escolher de que lado do muro você está. E se você está em cima do muro, você já tem um lado, né? André, e esse pessimismo todo pode afetar o que na minha vida? Vamos aprender? Anota aí, na alma. Você vai ter sempre uma sensação de derrota e de fracasso. No espírito, você sempre vai sentir que Deus não está cuidando de você. Vai sentir sua fé minada, vai sentir distanciamento de Deus. Não vai confiar nas promessas que Ele tem para você. No corpo, gente, de tudo. Depressão, ansiedade, crise de pânico. Estresse, aumento de cortisol, dor de cabeça constante que remédio nenhum sara, cansaço excessivo, entre outras coisas. Porque somos corpo, alma e espírito. Não tem como a sua alma estar doente e o seu corpo não sentir. Não tem como, né, o seu espírito estar adoecido e a sua alma e o seu corpo não sentir. Tá tudo interligado. Tá, André, meu Deus, você falou isso tudo, e agora como que eu quebro isso? Ponto 1, é necessário substituir aqui, começa aqui, lembra? E como que eu substituo, André, os meus pensamentos negativos, lendo a palavra do Senhor, meditando na palavra dia e noite, de noite eu tenho falado, Senhor, coloca a sua palavra no meu coração, mas na minha mente, assim, enfia lá dentro. Dia e noite. André, quer dizer que eu tenho que andar com a Bíblia pra cima e pra baixo? Se possível, né? Seria bom, né? Lendo, meditando. Mas às vezes não é possível, mas tem outras oportunidades, como por exemplo, um louvor, em vez de ficar ouvindo música secular. Uma ministração. Coloca como meta, todos os dias, enquanto eu estiver fazendo almoço, enquanto eu estiver limpando a casa, enquanto eu estiver viajando no meu carro, eu vou colocar um louvor. Uma ministração. E pelo menos nós temos um cronograma lá no nosso grupo Mulheres Obedientes de leitura da Bíblia no ano todinho.
Vai lá, pega o cronograma e segue. André, mas vocês já começaram, né? Nós já estamos no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia. Mas você vai lá e começa, não tem problema. Começa lá em Gênesis, vai lendo. O importante é você estar aqui, ó. E a Bíblia estar aqui, ó. Tem que mudar essa mentalidade de pessimismo, de negativismo. Tem que mudar. Outro ponto, se conectar ao Espírito Santo. Passe mais tempo em oração. Ore. Adore. Espírito Santo, eu preciso de ti, gente. Eu grito. Acho que os vizinhos fez é louca. Espírito Santo, me ajuda a tomar essa decisão. Espírito Santo, antes de eu entrar aqui, eu falei: Espírito Santo, que não seja a minha carne que fale, mas que seja o Senhor que fale com os teus filhos. Chore na presença dele, porque a Bíblia fala que bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Eu e você não somos consolados. Quantos choros. Identifique, confronte os seus pensamentos negativos. Anota essa pergunta aí para você se fazer. Esse pensamento vem de Deus ou do inimigo? Eu já te trouxe aqui quando é de Deus. Porque quando é pensamento de paz, de esperança, de um futuro melhor, é de Deus. Mas se é pensamento de guerra, de destruição, de qualquer outra coisa negativa, não é de Deus. E comece a falar: eu sou filha amada, Deus me ama, eu não estou sozinha. Eu tenho a mente do Senhor na minha mente. E é difícil, mas a gente não se preocupar com as coisas que a gente está vivendo, né? Mas comece hoje a entregar as suas preocupações ao Senhor. Senhor, me ajuda. Não deixa eu fazer nenhum negócio errado, não deixa eu tomar nenhuma decisão errada. Eu tenho orado nesse sentido. Fale claramente, que todas as outras vozes sejam caladas para que eu ouça a sua voz. E para fechar, antes de nós orarmos, desenvolva essa vida de gratidão mesmo. Comece a agradecer. Porque a gratidão, ela é o antídoto do pessimismo. Ela combate o pessimismo e ela muda a nossa perspectiva. Quando você começa a praticar: nossa, é verdade, eu tenho isso, eu sou isso, o Senhor me abençoou com isso. Então, tarefinha, a partir de hoje, quem tem um livro, tem essa tarefa no livro. Quem não tem, anota aí no caderno. Todos os dias, a partir de hoje, você vai anotar pelo menos 3 coisas pelas quais você é grata. Gente, é fácil, não é? 3 coisas: pela minha vida, pela minha família, pelo meu trabalho. Pronto, é de hoje. Amanhã, pelo sol, pelos meus filhos, por eu estar viva, pela comida, pela minha igreja, pela amiga tal que o Senhor levantou para me ajudar. Você vai agradecer. 3 exercícios a partir de hoje. 3 coisas pelas quais você é grata. Exercício todos os dias. Amém? Fez sentido para você? Eu gostaria que você colocasse aí se fez sentido o devocional de hoje para você. Pra gente se preparar para orar, nós vamos orar hoje, não com uma mentalidade de pesar, né, de vitimismo, mas nós vamos orar hoje com uma mentalidade grata, positiva e elevada. Quem topa? Quem topa? Coloca aí. Eu topo. Vambora. Enquanto vocês vão respondendo aí, eu quero dar uma notícia pra vocês. Eu coloquei, primeiro eu falei aqui no devocional, depois eu coloquei uma enquete lá aqui no Instagram, nos stories, sobre violência contra a mulher. Quem lembra? Eu convidei uma irmã em Cristo que é policial militar, ela é também especializada em violência da mulher, pós-graduada em direitos da mulher, a Franciele Catroc, a nossa amada Fran, lá da nossa igreja. E ela vai comigo amanhã, juntas, nós vamos fazer uma live sobre violência contra a mulher.
será às 19h15 aqui no meu perfil. Eu vou mostrar a arte aqui pra você. Eu acho que não vai dar pra você ver bem por causa da luz. Mas depois eu vou postar nos grupos e eu vou postar nos stories. E por favor, me ajudem a divulgar. Eu vou marcar alguma de vocês lá, tá? Aí vocês ajudam a divulgar para que mais mulheres venham, assistam, porque a Fran vai nos explicar, porque ela vive na prática, é o trabalho dela, né? Essa questão de violência, dos direitos da mulher, da violência contra a mulher. Então será, gente, algo assim extraordinário, tá bom? Você sabe por quê? Porque o meu intuito aqui é falar da palavra de Deus, levar você para outro nível, mas também te orientar. E nós, como orientadoras, mulheres que o Senhor levantou como influências do reino, nós temos também essa responsabilidade de te mostrar que a violência não é somente um tapa, um soco, ela vai muito além disso. Então amanhã, quinta-feira, às 19h15, eu, Andréia Oliveira, mais a minha irmã em Cristo, Franciele Catroque, vamos falar sobre violência contra a mulher. Quem vai estar presente? Coloca aí, eu vou estar presente. Vai ser maravilhoso. Terminando aqui, eu já vou divulgar nos stories, vou marcar vocês e vocês joguem nos grupos aí, envia para outras mulheres, porque é um tema muito pertinente para esse tempo, amém? Vamos orar então? Eu gostaria que você repetisse comigo, você tem que falar, não precisa gritar, mas você precisa ouvir o que você está dizendo. Fale comigo assim: Senhor, confesso que permiti que pensamentos pessimistas dominassem a minha mente. Eu peço perdão por minha falta de fé e por não confiar plenamente em Ti. Renuncio a toda mentalidade de fracasso e escolho crer em Tuas promessas. Declaro que sou livre para viver uma vida abundante, cheia de esperança e alegria, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Agora você vai tomar posse da autoridade que o Senhor Jesus deixou para mim e para você, e você vai dar ordem para que saia todos os demônios e não voltem nunca mais, todos os espíritos que entraram por essa questão do pessimismo. Vamos lá, com autoridade, fala assim: eu sou filha de um Deus todo-poderoso. E eu tenho autoridade para pisar em cobras e escorpiões e nenhum mal vai me causar. Portanto, agora, espírito de aflição, em nome de Jesus, saiam agora. Espírito de desgosto, em nome de Jesus, saiam agora. Espírito de mágoas, saiam agora, em nome de Jesus. Espírito de tristeza, em nome de Jesus, agora, saiam. Espírito de desesperança, saiam agora, em nome de Jesus. Espírito de incredulidade, pelo poder que há no nome de Jesus, saiam agora. Espírito de murmuração, peguem os seus lixos e, em nome de Jesus, lançados no abismo do esquecimento para sempre, agora, saiam. Espírito de negatividade, saiam agora. Espírito de derrota, saiam agora. Espírito de prostituição, em nome de Jesus, saiam agora. Espírito de morte, agora, em nome de Jesus. Espírito de contenda, de fofoca, de discussão, em nome de Jesus, saiam agora. Espírito de loucura, em nome de Jesus, é agora. Saiam, saiam, saiam e não voltem nunca mais. Amarrados e lançados estão no abismo do esquecimento e no lugar onde Jesus determinar, em nome de Jesus, aquele que vive e reina para sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus que nos dá vitória. Glória a Deus, amada. Toma posse dessa libertação de hoje, dessa cura de hoje. Toma posse que o que você precisa para combater esse pessimismo é a gratidão. A gratidão muda tudo.
Peça ao Senhor para mudar a sua visão, para dar os olhos dele para você. Senhor, eu preciso enxergar como o Senhor enxerga. Me ajude a sair desse vale de pessimismo. E aí você vai ser surpreendida, porque ele é maravilhoso. Jesus é maravilhoso, amém? Alguém sentiu algum tipo de dor de cabeça, dor nas costas, arroto, bocejo, vontade de vomitar, dor na barriga, dor na cabeça durante a oração? Sono excessivo? Coloquem aí pra mim, por favor, se você teve algum desses sintomas, porque nós vamos precisar orar. Eu tô procurando aqui o tema de amanhã, tá? Se você tiver aí, já coloca aí pra mim, que eu tô aqui precisando dar uma limpada de novo no meu celular. Quanto mais eu limpo, mais eu preciso limpar. Pessimismo, inveja e ciúmes é amanhã, tá? Amanhã nós vamos falar de invejas e ciúmes. E à noite nós teremos a nossa live com a Fran sobre violência doméstica. Alguém sentiu alguma coisa? Estão todas bem? Não precisa ter medo não, viu, gente? Acho que o povo fica tudo com medo. Não precisa ter medo não. Quem tem que ter medo de nós é o nosso inimigo. Bater em retirada, ó, agora. Tá tudo bem? Então tá bom. Isso, amanhã inveja e ciúmes. Um beijo no seu coração. Fiquem todas na paz do Senhor. Hoje é dia de célula, viu? Fiquem atentas ao Instagram do Ministério Amós, que eles colocam todos os endereços das células lá. E você precisa estar inserida em uma, porque é uma bênção. Amém? Beijo no seu coração. Amo sua vida. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. E que ainda hoje você receba uma notícia maravilhosa, extraordinária, da parte do Senhor, um presente do céu para você. Elaine, se quiser deixar seu endereço, amiga, pode deixar, tá? A minha célula é lá na casa da Elaine, nossa célula Shalom. Ela vai deixar um endereço aí para vocês. Quiserem lá fazer uma visita para nós, né? Serão muito bem-vindas. A Elaine é uma bênção, é uma anfitriã e tanto. Então, vocês são muito bem-vindos. Amanhã a gente volta às 6h57 em nome de Jesus. E nós teremos o encontro pela manhã e também teremos o encontro à noite na nossa live sobre violência doméstica. Amém? Rua Centralina, 1232, Vila Pádua. Beijo. Deus abençoe. Tchau, tchau.